E aí a primeira manifestação do Espírito Santo foi logo em seguida. Foi um dia que o pastor Jair me convidou para ir na igreja. A igreja estava fechada, mas eu fui e a gente foi conversar. Ele me apresentou o pastor Marcelo, que era o pastor presidente da igreja, e a gente foi falar sobre Jesus. E ele me explicou, né, sobre o plano de salvação, me explicou sobre o amor de Cristo, me deu alguns testemunhos de vida dele e simplesmente naquela hora a gente orou junto. Foi uma oração diferente, apesar de eu já haver feito aquela oração antes, né, com o Kaiser de forma online, que me tocou e que me transformou bastante, mas ali eu estava de frente com o pastor presencialmente, com uma explicação direcionada para mim, uma conversa entre dois, mais o Espírito Santo que também estava ali. E ele comentou sobre isso e falou sobre o pecado. E naquela época eu comecei a entender o plano de salvação, comecei a entender a Cristo. E eu tinha um problema muito grande, desde muito novo, de fazer as coisas muito automático. Eu sempre fui muito agitado e sempre fazia as coisas muito automático. E nessa época, eu, na minha zero consciência e discernimento, achava que não existia o pecado na minha vida. Porque eu não fazia nada com intenção de machucar alguém. Eu sempre achei que o pecado era uma pessoa maldosa, era um pecador, mas uma pessoa que fizesse algo que não tivesse com o coração com esse mal voltado para alguém ou para alguma coisa, não era um pecador. E nessa época, o Espírito Santo realmente me deu um discernimento do pecado. E foi uma coisa muito avassaladora, me deu realmente uma vergonha. E o Espírito Santo me revelou coisas assim muito profundas e antigas. E como eu disse, como eu sempre fazia muito por impulso, eu não tinha memória de muita coisa. E ele me trouxe experiências assim absurdas de lembrança da execução exata daquele pecado, que me deixou constrangido, mas me deixou consciente. Um exemplo, ele me levou na época do catecismo, e a última etapa do catecismo, né, para poder receber a hóstia, era se confessar com o padre. Mas eu não tinha pecado. Eu ia confessar o quê? E aí, nesse dia, fui pro confessionário junto com o padre, e eu não tinha pecado, não tinha discernimento nenhum, zero de pecado. Se me perguntasse e eu fosse verdadeiro, eu nunca pequei, não tem nada. E naquele momento ali, o padre me perguntou sobre qual era o pecado, né, me pediu para falar para ele, e eu realmente menti, porque eu não sabia que eu tinha pecado. E aí eu contei algumas histórias, falei que eu tinha pegado dinheiro da minha mãe, que eu tinha respondido a minha mãe, e comecei a falar algumas coisas bem aleatórias para que eu não pudesse falar, mentir pro padre nesse momento de confissão. E aí Deus me trouxe, o Espírito Santo me trouxe essa e mais 1000 revelações do pecado da minha vida. Eu peguei um caderno em branco e comecei a escrever todos os pecados que o Espírito Santo me revelava. Escrevi tudo. E é claro, coisas horríveis, eu nem lembrava, coisas que eu achava que não tinha qualquer má intenção, mas o Espírito Santo me deu tudo e eu, revelado, fui escrevendo tudo. Nesse momento, procurei o pastor novamente e fui mostrar para ele esse caderno. E muito enviesado ainda, né, com aquela tradição católica de levar, né, de passar o pecado para alguém, para um padre. E aí ele falou comigo, Thiago, o Espírito Santo te deu conhecimento, te deu discernimento para que você visse o quão pecador você é, quando imundo nós somos, mas Cristo já morreu por nós, Cristo nos libertou dos pecados e Deus vai jogar os seus pecados no mar de esquecimento. E ele me passou e me mostrou biblicamente sobre isso. Ele falou comigo, joga esse caderno fora. Eu compreendi todo aquele plano e saí. Só que eu acho que aquele livro era de estimação para mim. E eu fiquei mais uns 3 meses com aquele livro guardado na estante, com vários pecados, até um dia que no meu coração eu senti de jogar aquilo no mar de esquecimento. Eu fiz uma fogueira no quintal e pus fogo no livro, no caderno dos meus pecados. Isso foi a primeira grande obra do Espírito Santo sobre a minha vida, que foi revelar o quão imundo eu era, o quão pecador eu era, impuro, sujo, e ele me deu todo esse discernimento. E aí sim, fiquei livre, né, desse peso, desse fardo. E depois disso, aconteceu várias coisas, né, na minha vida, e coisas sobrenaturais. Para falar um pouco sobre o meu testemunho, sobre a minha conversão, eu preciso voltar um pouco atrás, principalmente antes do casamento. Bem dizer, eu casei muito novo,
né, pelos padrões do mundo. Quando eu casei, eu tinha exatamente 22 anos. E antes do casamento, teve toda uma história conturbada de interação com o mundo. Sempre tive muita bebida envolvida, muito cigarro, muita festa, sempre rodeado de muitas pessoas que também buscavam isso. Hoje, alguns permanecem, né, como amizade, mas a maioria se perdeu, porque hoje eu não consigo falar a mesma língua dessa pessoa, apesar de tentar, mas acaba que, às vezes, a única coisa que tinha uma relação entre a gente era a bebida. Mas hoje é bem diferente. Mas para chegar no hoje, vamos continuar. Durante a minha infância, eu sempre fui muito ligado com bebida, porque na casa dos meus pais, na casa dos meus avós, no caso do paterno principalmente, a gente tinha muita influência positiva da bebida, porque todo domingo, por exemplo, se reunia todos os tios, os primos, e ali acabava que a gente fazia uma grande festa. E sempre muito jorrada, principalmente a bebida nesse caso. Sempre entendi que a felicidade, onde estava a felicidade, estava a bebida, e onde estava a bebida, estava a felicidade. E eu naveguei muito tempo nessa ótica, né, nesse pensamento. E onde que mudou? Teve um certo momento que eu estava totalmente imerso nesse ambiente, né, saí desse ambiente mais familiar, estava no ambiente mais de amigos, né, de conhecidos no mundo, sempre muito rendido à bebida, como eu comentei, a cigarro. E uma certa época, a minha irmã, ela morava numa cidade menor, a gente começou a conversar sobre montar um negócio. E a gente pensou junto e montou um negócio que era uma loja de conveniência, no caso uma loja de bebidas, nessa cidade pequena que ela morava. E nesse tempo, eu acabei saindo de todo esse ambiente que me cercava e fui para esse outro ambiente desconhecido. Era uma cidade que a minha mãe cresceu, mas aí nesse tempo eu acabei alternando muito, né? Sair daquele ambiente que eu já conhecia e já navegava nele, já era minha casa, aquele ambiente, e fui para um ambiente totalmente novo. Quando eu fui para esse ambiente totalmente novo, a gente montou uma loja de conveniência. E como a minha irmã e meu cunhado já tinham negócios paralelos, a proposta era que eu tivesse mais à frente operacionalmente, os dois com uma expertise maior, uma urgência maior também de negócios, os dois entrariam mais na parte de gestão e também me apoiaria nessa jornada aí do processo, né, do trabalho. E a gente montou. Inicialmente, nesse período, eu dormia, eu morava na casa do meu cunhado, mas estava sempre ali, né, estava sempre na loja de conveniência, né, porque era uma loja que tinha uma proposta de trabalhar até mais tarde, não era 24 horas, mas trabalhava até 3, 4, 5 horas da manhã, então estava sempre muito envolvido. E nesse tempo, eu me desprendi muito desse mundo de festa e tudo, porque acabei que não tinha mais tempo. O tempo que eu tinha era segunda-feira, terça-feira, durante o dia. E aí onde que entra minha esposa, né? Durante um dia, minha esposa era dessa cidade. Eu estava na casa do meu cunhado e ele tinha uma agência de viagens e era debaixo da casa deles. E quando eu desci, eu vi a minha esposa. Minha esposa na época estava oferecendo rifa para ajudar na formatura. Ela acabou chegando, oferecendo a rifa, e a gente conversou bem rápido, a gente, né, teve aquela interação. E naquele momento me deu um estalo muito forte e realmente fiquei muito apaixonado. E nesse tempo, em seguida, eu mudei um foco, eu estava com foco no trabalho e de repente eu, numa cidade nova, vi uma nova realidade, uma nova perspectiva, que era realmente a minha esposa. E aí a gente começou a ter um relacionamento de conversa, né? E tinha algumas festas na cidade, e nessa época eu acabei indo nessas festas atrás da minha esposa. Eram horários que a minha irmã e meu cunhado estaria na loja de conveniência. E eu comecei, né, a paquerar minha esposa até um ponto que a gente foi passar um Réveillon junto, e aí realmente a gente começou um relacionamento. Exatamente desse dia do Réveillon, 1 ano e 28 dias após, a gente acabou casando. As ambas famílias, tanto da minha esposa, pai e mãe, quanto a família da minha mãe e do meu pai, são católicas, e a gente casou numa capela. E aí onde começa realmente a minha relação com Deus. Por quê? Nessa parte, como eu tinha uma experiência de vida bem conturbada, na verdade, nem é conturbada com relacionamentos, porque eu não tinha relacionamentos. Então, os relacionamentos que eu tive foram muito rápidos, né? 1 mês, 2 meses, aquilo era o que eu conhecia. E também muito jorrado a cultura paterna, o homem é o garanhão, toda aquela situação. Então, acabou que eu me vi com uma pessoa que eu amava, que eu amo, e tinha muito medo de que aquilo fosse
como uma expressão fogo de palha, né? De alguns meses depois ser somente uma paixão e uma loucura, mas eu realmente amava ela. E aí onde começou minha relação com Deus, por quê? Foi uma das, pensando, né? Foi uma das épocas, dos relacionamentos mais sinceros que eu tive com Deus, porque realmente eu orei a Deus, foi onde eu perdi aquela relação de reza repetitiva e comecei a ter uma relação de conversar com Deus, né? E nessa época, nesse momento exato, principalmente no casamento, eu fiz, às vezes o padre estava até falando e eu estava conversando com Deus sobre isso e nem estava prestando muita atenção. Estava muito nervoso também, mas o que é essa conversa? O que surgiu dessa conversa? Eu pedi a Deus para que Ele não deixasse que isso acontecesse. Eu me preocupava muito com ela, eu amava muito ela e eu queria que Deus fizesse permanecer esse sentimento no meu coração. Então realmente eu tinha um medo gigantesco no início do relacionamento de ser uma coisa passageira. Então eu acabei tendo iniciado esse relacionamento com Deus dessa forma. Então, exatamente, teve essa primeira ruptura do mundo quando eu mudei para Santo Antônio do Monte. Essa segunda ruptura do mundo mais próximo ali quando eu casei, 1 ano e 28 dias. E aí a gente mudou dessa cidade, voltou para a minha cidade natal quando a gente casou e começou uma jornada que eram duas famílias totalmente diferentes, né? Duas culturas diferentes, eu e minha esposa, e a gente foi levando o casamento, sem saber muito o que estava fazendo, mas tocando. E sem qualquer, pelo menos da minha parte, relacionamento com Deus. Realmente era a vida realmente no mundo ali. Era uma pessoa assim, sem maturidade nenhuma, e foi levando e continuando com festa com os amigos, né? A minha esposa às vezes junto, às vezes não, às vezes ela não podia, na época ela trabalhava bastante. Chegou a trabalhar em três lugares, 3 empregos. Dava aula de manhã numa escola, dava aula em outra escola, fazia mestrado, doutorado, então ela sempre se ocupou muito. E nessa época eu continuei bebendo, continuei vivendo a minha vida, né? Até que chegou um ponto que nós dois trabalhávamos. Nessa época foi muito importante para minha vida pessoal, porque fiz faculdade, a minha esposa acabou me influenciando. Fiz faculdade, surgiu uma proposta de mudança de estado para ser efetivado naquele estágio que eu trabalhava. Então, na época eu morava em Minas Gerais, surgiu uma proposta para me morar no São Paulo, interior de São Paulo. E a gente conversando, a gente acabou indo, né? Minha esposa, nessa época, entregou os cargos dela e a gente foi, também onde ela trabalhava, a gente foi para São Paulo. Nessa época foi muito complicada. A gente, na primeira etapa do casamento, que foram, se eu não me engano, 6 anos por aí, a gente tinha casa de mãe, casa de pai, amigos para sempre correr, né? Então a gente brigava ou não dava certo alguma coisa, saía para beber com os amigos, acendia um cigarro e mesmo em casa, né? Sempre bebendo. Então aquilo era uma vida normal para a gente ali até o momento. Quando a gente muda de estado, a gente perde toda essa referência de amizade de pais e mães, né? Parentes. Então basicamente naquele momento que começou o casamento verdadeiro. A gente foi colocado em uma casa sem qualquer relação com o ambiente externo. E a gente precisou aprender a se virar, só que foi de uma forma bem complexa. Então a gente se afastou bastante nesse tempo, a gente passou por momentos difíceis no casamento. A minha esposa também nessa época que estava sem trabalhar, então eu sempre viajava muito, trabalhava, e ela vinha de uma carga de trabalho a vida inteira, né, de uma sequência, né, de evolução, e de repente ela parou de trabalhar, então foi mais um choque. E durante esse tempo foi bem complexo. E a gente se afastou muito, a gente se estranhou muito, a gente chegou à beira de uma separação. Bem dizer, a gente só não separou no papel, só não deu um passo a mais ali, porque acho que a gente acreditava um no outro ainda no final, no coração mesmo, e continuando sem Deus. E aí, com muito custo, a gente culpava bastante a cidade e o estado por isso, e surgiu uma possibilidade do mesmo emprego que eu estava de ir para o interior de Minas Gerais, o sul de Minas. E a gente achou que era uma escapatória, e fomos para o sul de Minas, totalmente machucados. No final dessa época, quando eu estava de férias, a gente foi para a minha cidade natal e a gente foi numa psicóloga, que era até da empresa, conveniada, e a gente, não que tratou, mas a gente se abriu, era uma terapia, ela não fazia terapia de casais, mas acabou fazendo algumas reuniões conjuntas e a gente se abriu. O que serviu para a gente muito foi realmente se abrir, entender que os dois estavam sofrendo, que não era só uma visão de um ou do outro, e aquilo ali que deu uma salvada na gente. Mas quando a minha esposa for testemunhar, é interessante que a própria psicóloga disse que a gente não se encaixava e que a melhor saída talvez seria a separação. Mas graças a Deus a gente não escutou isso
e continuou os próximos passos. E aí também a importância de procurar profissionais cristãos, né, e profissionais da família, que valorizam os mesmos princípios que a gente, né? Mas naquela época a gente nem sabia que era cristão, que eram princípios, né, de família. E a gente foi para o sul de Minas, e nesse tempo foi um tempo complicado, difícil, que a minha esposa passou por um momento mais profundo ali de uma depressão, e foi um tempo complexo, né? Foi um tempo complicado. O relacionamento a gente tinha entendido que talvez que não tinha entendido ainda, mas estava vivendo aquilo que não era uma escolha, a separação. Mas essa vivência de depressão ficou bem complexa. A gente mudou de 500 quilômetros da terra, né, natal nossa, da minha e dela, para 150, 170. Então melhorou bastante, mas a gente também não ia com tanta frequência. A gente já tinha começado a aprender a conviver. Mas aí foi um momento muito difícil da parte dela, claro, né, o casamento vive aquilo, e começou a pandemia. E aí é onde a história de conversão ela vira a realidade. Começou a pandemia, e nesse tempo, justamente nessa fase dessa cidade, um pouco antes da gente mudar, eu, né, individualmente eu sempre fui uma pessoa muito perdida, muito ligada à festa, como eu comentei, amizade e tudo, mas um desenvolvimento pessoal nunca foi prioridade e nunca tinha nem pensado sobre isso. E nessa quase mudança para o sul de Minas, interior de Minas, eu comecei a ler livros. Na verdade, o primeiro livro que eu li foi nessa época, né, com 30 anos, nunca li um livro na vida. Ah, mas e livro de escola? Li o resumo. Resumo. Realmente, o primeiro livro que eu li foi nessa época, com 30 anos, quase antes da mudança, um pouco antes da mudança. A gente mudou para o sul de Minas, e aí eu continuei um autodesenvolvimento, né? Comecei a pegar firme em treinos, né? Treinava jiu-jitsu e comecei a correr, comecei a ficar melhor, né? Fisicamente e mentalmente também. Então, naturalmente, comecei a me desenvolver como pessoa, né? E nesse tempo, a minha esposa, nessa depressão, eu acho que é uma saída também que eu tinha encontrado de tentar crescer para conseguir puxar ela. E eu fui me desenvolvendo, começou a pandemia, mas a pandemia, para mim, de forma pessoal, foi um momento de extremo desenvolvimento. Então, eu digo que foi não a pandemia, mas o tempo da pandemia foi basicamente o melhor tempo da minha vida, porque eu me converti nessa época, claro, mas porque também eu me desenvolvi, busquei o eu, né, a minha identidade. E acabei encontrando Deus. Mas nesse tempo de pandemia, eu comecei a me desenvolver, a estudar mais, a ler mais, a fazer exercícios, acordar mais cedo, né, ter uma vida, né, mais saudável. E durante esse tempo, teve um Réveillon que a gente foi para a roça, né, para a casa da minha avó, no sábado. O domingo era o dia 1º. No sábado eu bebi normal, fumei normal, né, como eu sempre fazia. No domingo a gente foi para casa da minha sogra, que era o dia 1º, aniversário dela. E naquele dia eu decidi não beber mais. Eu falei, não quero beber mais, isso tá acabando comigo, não é para mim. E acho que já era um mover ali. Eu acabei parando de beber naquela época, continuei fumando, tive um tempo ainda para parar de fumar, mas ali ainda não tinha conhecido Deus, já comecei a entender algumas coisas. E durante esse período, eu tinha algumas pessoas que eu seguia, né, na internet, no Instagram, no YouTube, então eu comecei a seguir um empreendedor que chama Shirley Kaiser, e ele começou a fazer, foi lá no início, ele começou a fazer algumas lives, né, pelo YouTube e pelo Instagram, às 6 da manhã. Aí eu comecei a seguir ele e comecei a fazer essas lives 6 e 1. E nas lives ele tratava de negócios, que era todo mundo que estava ali estava buscando sobre negócios, sobre riqueza, desenvolvimento pessoal. Mas ele, cristão, colocava pitadas homeopáticas de Deus no assunto. Até que ele começou a se aprofundar mais, e ali foi me trazendo um despertar e um discernimento, um conhecimento. Até que teve uma live que ele comentou sobre a Bíblia. Ele indicou a Bíblia King James, 1611. Eu comprei pela Amazon, pela internet, e comprei a Bíblia chegou, e ele começou a falar mais profundamente de Deus, até que um dia durante uma live, ele fez o apelo, né, para todo mundo que estava ali, e eu acabei aceitando Jesus naquele momento. Mas era, entre aspas, de forma muito superficial, porque ele apresentava, né, Deus, Jesus pra gente, mas era 6 em 1. 10 em 1 já não tinha mais Deus, né? Então era uma coisa bem inicialmente ali, mas eu havia feito aquela oração e comecei
a me relacionar com Deus e comecei a querer ler a Bíblia. E aí o primeiro livro que eu peguei para ler foi Primeiro Reis. Eu não consegui passar do primeiro capítulo. Muito complexo, muito confuso. E ele continuou a dar algumas instruções até que eu comecei a ler Mateus. E nesse tempo eu já estava com um relacionamento maior com Deus, né? Já orava, o Espírito Santo já começou a me despertar algumas coisas. E nesse tempo a pandemia começou a amenizar o primeiro estágio e eu trabalhava na época numa ferrovia, então o que acontecia? Era um serviço que não podia parar. Então a única solução proposta, a única coisa que a gente mudou foi dividir os turnos para ter menos possibilidade de contaminação, e se contaminasse só metade da equipe pararia, né? Então a gente começou a trabalhar de turno. E durante este trabalho tinha um rapaz que trabalhava comigo lá, era da engenharia também, e ele teve um dia, o Saulo, teve um dia que a gente começou a ter algum contato, mas bem superficial, e aí teve um dia que ele me chamou, tava na mesa que eu trabalhava, ele foi e me chamou pra ir numa célula. E ele explicou, não, célula, a gente vai falar sobre a palavra, vai conversar, são jovens casais e tudo. E aí ele chamou, vamos? Eu falei, bora. E eu já tava sedento, né? Só que eu tinha um contato online com alguém que tinha, né, que conhecia Jesus profundamente, mas eu não conhecia ninguém à minha volta, né? E nesse tempo o Saulo me chamou, a gente foi foi na época da campanha da vacina, campanha da cura, né, da Igreja Central de BH, que é uma igreja muito firmada em células e era online. E eu fiz a primeira célula e eu comecei a ter contato com mais pessoas de forma online também, mas o Saulo presencial, sobre Jesus, né, falando sobre a palavra. E logo ali na segunda reunião eu já chamei a Débora, minha esposa, ela foi e a gente começou a caminhar devagarzinho. E com isso a gente foi se aprofundando, né, foi participando das células online, foi ganhando um direcionamento mais próximo do pessoal para ler a palavra, foi nascendo um discernimento, e aí já se tornou, né, o primeiro amor, uma sede, já conheci Cristo, e foi muito intenso, muito intenso. E como que eu encontrei uma igreja local? Essa igreja online, né, que a gente fazia as células, chama-se Central de BH, ou Central, e um belo dia eu estava de moto, ainda com pandemia, eu estava de moto e estava andando pela cidade e uma hora me vi não sabendo para onde que eu ia. Assim, estava simplesmente em cima de uma moto e andando pelo centro da cidade. E eu lembro como se fosse hoje, eu falei, né, eu andando na moto pelo centro da cidade e ruas adjacentes, e aí cantei, né, sempre com capacete, sempre cantando, ou, né, alguma coisa, ou falando sozinho, era um hábito que tinha quando eu era motoqueiro, né, e eu fui e brinquei, né, falei em voz alta, não sei onde que eu tô e não sei pra onde que eu vou, que é uma expressão, e quando eu acabei de falar essa palavra, tinha um sinal, e aí eu comecei a andar, tinha uma igreja com o nome Igreja Batista Central de Lavras. E aquilo veio no meu coração como uma flecha. Eu falei, eu nem sabia que a Igreja Central tinha uma filial em Lavras. Eu fiquei muito eufórico, parei a moto. A igreja estava fechada, tinha uma placa dos dias dos cultos, mas era uma época que tinha igreja que estava fechada ainda, tinha semana que abria, semana que fechava. Tinha muito culto online. E tinha o telefone do WhatsApp embaixo. Eu peguei o WhatsApp, anotei no celular, tirei foto da placa. Eu posso até achar essa foto. Vamos ver se eu acho essa foto. Tirei a foto da placa, anotei o telefone e fui seguir o caminho, que nem sabia qual era o caminho naquele dia. Entrei em contato, era o telefone da secretaria. A secretaria me passou o telefone do pastor Joel e entrei em contato com ele e a gente começou a conversar e ele me chamou para a célula, que ainda era online. E eu entrei e durante a célula eu falei que eu trabalhava nessa ferrovia. O pastor Joel comentou que conhecia o Saulo, que trabalhava lá. Aí eu contei a história, né, da célula de BH e tudo. E aí ele falou, nossa, que legal e tal. O Saulo estava com a gente presencial, mas como ficou online, e ele começou a fazer esse trabalho nessa célula de Belo Horizonte, que ele congregava nessa igreja. E aí fui me aproximando do pastor Joel. E aí a primeira manifestação do Espírito Santo foi logo em seguida. Foi um dia que o pastor Joel me convidou para ir na igreja. A igreja estava fechada, mas eu fui e a gente foi conversar. Ele me apresentou o pastor Marcelo, que era o pastor presidente da igreja, e a gente foi falar sobre Jesus. E ele me explicou, né, sobre, né, o plano de salvação, me explicou sobre o amor de Cristo, me deu alguns testemunhos,
de vida dele. E simplesmente, naquela hora a gente orou junto. Foi uma oração diferente, apesar de eu já haver feito aquela oração antes, né, com o Kaiser de forma online, que me tocou e que me transformou bastante, mas ali eu estava de frente com o pastor presencialmente, com uma explicação direcionada para mim, uma conversa entre dois, mais o Espírito Santo que também estava ali. Ele comentou sobre isso e falou sobre o pecado. E naquela época eu comecei a entender o plano de salvação, comecei a entender a Cristo. E eu tinha um problema muito grande, desde muito novo, de fazer as coisas muito automático. Eu sempre fui muito agitado e sempre fazia as coisas muito automático. E nessa época, eu, na minha zero consciência e discernimento, achava que não existia o pecado na minha vida. Porque eu não fazia nada com intenção de machucar alguém. Eu sempre achei que o pecado era uma pessoa maldosa, era um pecador, mas uma pessoa que fizesse algo que não tivesse com o coração com esse mal voltado para alguém ou para alguma coisa, não era um pecador. E nessa época, o Espírito Santo realmente me deu um discernimento do pecado. E foi uma coisa muito avassaladora, me deu realmente uma vergonha. E o Espírito Santo me revelou coisas assim muito profundas e antigas. E como eu disse, como eu sempre fazia muito por impulso, eu não tinha memória de muita coisa. E ele me trouxe experiências assim absurdas de lembrança da execução exata daquele pecado, que me deixou constrangido, mas me deixou consciente. Um exemplo, ele me levou na época do catecismo, e a última etapa do catecismo, né, para poder receber a hóstia, era se confessar com o padre. Mas eu não tinha pecado. Eu ia confessar o quê? Que aí, nesse dia, fui pro confessionário junto com o padre, e eu não tinha pecado, não tinha discernimento nenhum, zero de pecado. Se me perguntasse se eu fosse verdadeiro, eu nunca pequei, não tem nada. E naquele momento ali, o padre me perguntou sobre qual era o pecado, né, me pediu para falar para ele, e eu realmente menti, porque eu não sabia que eu tinha pecado. E aí eu contei algumas histórias, falei que eu tinha pegado dinheiro da minha mãe, que eu tinha respondido a minha mãe, e comecei a falar algumas coisas bem aleatórias para que eu não pudesse falar, mentir pro padre nesse momento de confissão. E aí Deus me trouxe, o Espírito Santo me trouxe essa e mais 1000 revelações do pecado da minha vida. Eu peguei um caderno em branco e comecei a escrever todos os pecados que o Espírito Santo me revelava. Escrevi tudo. E, é claro, coisas horríveis, eu nem lembrava, coisas que eu achava que não tinha qualquer má intenção, mas o Espírito Santo me deu tudo e eu, revelado, fui escrevendo tudo. Nesse momento, procurei o pastor novamente e fui mostrar para ele esse caderno. E muito enviesado ainda, né, com aquela tradição católica de levar, né, de passar o pecado para alguém, para um padre. E aí ele falou comigo, Thiago, o Espírito Santo te deu conhecimento, te deu discernimento para que você visse o quão pecador você é, quando imundo nós somos, mas Cristo já morreu por nós, Cristo nos libertou dos pecados e Deus vai jogar os seus pecados no mar de esquecimento. E ele me passou e me mostrou biblicamente sobre isso. E falou comigo, joga esse caderno fora. Eu compreendi todo aquele plano e saí. Só que eu acho que aquele livro era de estimação para mim. E eu fiquei mais uns 3 meses com aquele livro guardado na estante, com vários pecados, até um dia que no meu coração eu senti de jogar aquilo no mar de esquecimento. Eu fiz uma fogueira no quintal e pus fogo no livro, no caderno dos meus pecados. Isso foi a primeira grande obra do Espírito Santo sobre a minha vida, que foi revelar o quão imundo eu era, o quão pecador eu era, impuro, sujo, e ele me deu todo esse discernimento. E aí sim, fiquei livre, né, desse peso, desse fardo. E depois disso, aconteceu várias coisas, né, na minha vida, e coisas sobrenaturais. Uma coisa sobrenatural que me aconteceu foi uma vez que eu estava numa ferrovia. Nesse período, por conta do Covid e toda a situação, eu estava trabalhando no turno, se eu não me engano, de 2 até umas 10 horas. E quando foi chegando perto de 10 horas, eu estava de moto, somente com a blusa do trabalho, a calça, a botina e a mochila com o notebook e todas as coisas do trabalho. E aí começou a se formar uma chuva, uma tempestade, mas não estava chovendo ainda. E relâmpago, trovão, vento,
E foi assustador. E nesse dia, eu não sabia o que fazer, porque se eu vou embora mais cedo, se eu não vou, o que eu faço? E veio uma calma no meu coração. Eu falei, não, calma, espera a hora que tiver aqui, você vai na hora que fechar o seu turno. E aí deu 10 horas, a hora que fechou o meu turno, tava chovendo, mas assim, de rajada de vento. E deu uma cessada. E eu não sabia se eu ia, se eu ficava, se eu pedia a minha esposa para me buscar e eu deixava o carro lá, se eu pedia um táxi, porque tava chovendo muito forte. Eu tava exatamente com uma blusa de manga curta, e era camisa mais sensível ainda. E eu falei, eu vou me machucar, e muita chuva, e não consigo ver nada, uma escuridão total. Mas quando deu uma estiada ali, eu resolvi pegar a moto. E quando eu fui, eu saí, eu fiz uma oração para Deus. E eu falei, Deus, faz um milagre na minha vida. Me mostra o quão sobrenatural é o teu reino, me revela. E nesse dia foi, assim, espetacular. Quando eu peguei a moto e saí, eu comecei a cantar uma música do Thales Roberto, a música que fala sobre o pecado, né, que não habita mais em mim, que todo dia, né, todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus, ser amigo de Deus. E durante esse deslocamento, que era numa faixa, acho que de uns 7 quilômetros, uma chuva muito intensa, e eu cantei essa música. Eu não fui muito rápido porque tava chovendo e era perigoso. Eu cantei essa música repetidamente, da porta do trabalho até a porta de casa. E chovendo muito, eu na moto e louvando a Deus com essa música, repetindo a música. E quando eu cheguei na minha casa, foi espetacular. Quando eu desci da moto, foi chegando perto de casa, virei a esquina, parou de chover. Assim, já não sentia mais né, aquela chuva. Quando eu parei na porta de casa, que eu desci da moto, que eu fui ver, eu estava seco. Foi espetacular. E a única coisa que me molhou, que eu estava molhado realmente, foi os pés e os 20 centímetros da calça. Que era a parte onde a moto ia passando na água e ia jogando, né? Então, a chuva realmente não me molhou, foi uma experiência sobrenatural. A chuva não me molhou, só molhou o meu sapato, que era uma botina, né? E a barra da calça. E assim, eu fiquei totalmente mergulhado no espírito naquela hora, assim, uma felicidade que eu não sabia o que estava acontecendo. E foi a primeira grande experiência que eu tive, né? A segunda grande experiência, vamos dizer, que eu tive com o Espírito Santo. Foi sensacional, foi um cuidado que eu senti de Deus, um sobrenatural, acreditar na palavra, né? Quando você diz que Pedro andou sobre a água até um certo ponto, depois se afundou, quando Cristo andava sobre a água, você pode até ter uma certa dúvida, porque não é lógico e vai contra as leis da física que nós conhecemos na escola. Então, quando você vive uma coisa dessa, que para muitos não vão acreditar, muitos vão duvidar, mas você vive uma coisa realmente sobrenatural, você fala, Deus é verdadeiro, Deus faz aquilo que Ele quer. E Deus tem feito muito mover sobre a minha vida. Depois dessa época, dessa cidade do sul de Minas, eu recebi uma proposta da mesma pessoa que tinha me contratado, no caso, nessa empresa que eu estava desde o início, quando eu trabalhava, né, na ferrovia, quando eu estava de estagiário. Então, a mesma pessoa, que foi o Jesus, que me contratou no estágio, as pessoas já estavam em outra empresa, em outra ferrovia. A gente conversou, ele me ligou, a gente conversou e existia uma proposta, uma possibilidade, né, uma vaga, na verdade, para essa outra ferrovia, mas era para o sul do país. E era muito longe. E quando chegou sobre essa vaga e eu tive essa conversa com Jesus, era a última coisa que eu queria, não pensava em sair de Lavras na época, que era o sul de Minas, e estava totalmente decidido que eu ficaria ali e eu estava em total comunhão com a igreja, conhecendo Cristo através do pastor Joel e do pastor Marcelo, que foram foram muito importantes para essa caminhada para mim. Do lado do Saulo e da Gabi, né, foi aqueles que nos levaram para a igreja, nos mostraram quem realmente era Jesus, né, na família, no casamento. Então, não era plano zero, o plano era zero mudar. Já começava a fazer alguns planos de construir na cidade, comprar lote, envelhecer na cidade e recebi essa proposta, mas me deu uma calma tão grande no coração que eu deveria ir para esse lugar, que é onde eu estou hoje, e minha esposa aceitou a proposta e foi sobrenatural também. No final da negociação acabou que não deu certo dessa empresa pagar a mudança, porque como era uma contratação externa, eles não levaram em consideração que pagamento de mudança, tinha que ter a disponibilidade e essa empresa não ia fazer o pagamento da mudança, que é o caminhão de mudança e tudo. A gente ficou muito desesperado, mas existia uma calma serena no coração da gente que
É quando aquilo que é dos planos de Deus que a gente sabe? Aquela paz, aquele discernimento. E a gente começou a resolver, vamos levar o que cabe no carro. A gente tinha um carro espaçoso, que também não fazia sentido a gente ter comprado na época, mas a gente tinha esse carro, que era uma SUV, e a gente falou, vamos colocar tudo que cabe no carro. A gente tinha 2 cachorros, tem 2 cachorros, vamos colocar eles no carro e a gente vai. Só com roupa, com as coisas básicas. E a gente decidiu vender tudo. Uma decisão bem louca também, né? Bem agressiva. E eu pensava assim, quando você precisa de vender, a gente tinha uma data de mudança já, né? Basicamente, quando eu aceitei, eu saí da empresa atual, assinei com a empresa nova, a gente viajou até o Rio Grande do Sul, que era a vaga, e olhou casa e já negociou o aluguel, já voltou, e essa empresa queria que a gente estivesse lá. E nessa época a gente não tinha vendido nada. E veio na minha cabeça, eu vou ter que entregar tudo de graça. Por quê? Sempre quando você precisa de vender algo é complicado. Porque você não tem tempo. Nessa época tinha até tinha muita coisa que a gente precisava de vender. A gente tinha uma mula na época lá que ficava na cidade próxima. A gente pagava baia, né? E tinha que vender até ela. E aí, como você vende isso tudo de uma hora para outra? E todo mundo sabendo que você precisa de sair, ninguém tem emergência de comprar muita coisa. O que vai acontecer? Peixe inchar, você vai ter que dar de graça. Às vezes você tem até que pagar para levar. É complicado. E Deus foi fazendo o seu trabalho. Quando Deus colocou, eu acredito que esse era um propósito dele, da gente vir, e ele falou, o resto eu faço. Basta me seguir para aquilo que eu te dei e o resto eu faço. E aí foi tudo acontecendo. De coisas, de detalhes de prato e garfo a gente vender. Foi sensacional. E aí uma pessoa queria olhar a máquina, levou a máquina, a cama, a geladeira. Outra pessoa queria escrivaninha, levou, sabe? Foi levando. E aí por fim foi ficando muitas poucas coisas na casa. E tinha os talheres, né? Tinha essas coisas mais unitárias, assim. E aí uma vizinha chamou uma conhecida, a pessoa chegava, pegava um balde e colocava os talheres. Quanto que a gente dava o preço e eles levavam. Foi assim, sobrenatural também. Deus limpou a nossa casa pra gente. A gente vendeu tudo. A única coisa que a gente não vendeu por decisão e também porque não achamos o preço naquela época. E tinha mais um detalhe. Onde a gente morava era 110. Onde a gente mora hoje, que é onde a gente veio, é 220. Então, basicamente, quase nada é eletrônico que a gente ia aproveitar. Foram 2 coisas que a gente trouxe eletrônico. A televisão, que era bivolt, e uma pipoqueira que minha irmã me deu, que ela tinha ganhado num sorteio há um bom tempo atrás, estava guardada. Ela falou, Thiago, lá é 220, toma para vocês, podem levar. E sem saber, muitas das vezes, que pipoca é uma das coisas preferidas da Débora, então foi um cuidado de Deus também. A gente vendeu tudo, menos a pipoqueira e a televisão, vendeu a mula, vendeu o arreio, nessa época tinha 3 arreios, tudo, rédeas, tudo, muita coisa, a gente vendeu tudo a um bom preço, é justo, e a gente veio, colocou o Bud, que é o cachorro menor, na coleira e no banco, o Fox, que é o cachorro maior, numa caixa, colocou as roupas, a televisão, tudo, e viemos para o Rio Grande do Sul. Quase 2.000 quilômetros. A gente veio dirigindo, parou no meio do caminho, ficamos na casa do meu primo, do Felipe, um dia, depois acabamos de chegar. E Deus aqui foi abrindo várias portas, né? Emprego, houve um crescimento sobrenatural, assim, sempre com muitas oportunidades. Fomos conhecendo muitas pessoas. A gente foi numa igreja, que é o Templo das Nações, que nos recepcionou, nos cuidou da gente, o pastor Maurício, principalmente, assim, como um pai espiritual, como um amigo, um pastor, sabe, trouxe cuidado, trouxe importância pra gente, e a gente tá aqui até hoje, e só tenho a agradecer a Deus por todo o cuidado que ele fez com a gente ao decorrer da história nossa, sabe? Todos os detalhes que ele fez, continua fazendo e eu sei que vai fazer. E aqui várias coisas aconteceram, até já saí da ferrovia, a gente fui para uma outra empresa, que também é uma história assim sobrenatural, que era uma outra área, e Deus abriu essa porta para mim através de um amigo, do Pedro. Surgiu essa opção, essa proposta também de vaga. Eu acabei fazendo a entrevista de uma coisa que eu não dominava e acabou dando muito certo, foi sensacional. E Deus continuou movendo, né, os seus propósitos,
fazendo todo mover. O que me vem à cabeça sobre toda essa história, né, de Cristo na minha vida, de Jesus, de conversão, toda a minha história sem Jesus lá atrás também, diversas vezes Deus me deu muitos livramentos, com muita bebida, né, muito cigarro, em festa, em viagem, sem nenhuma condição, Deus me deu muitos livramentos. Mas o que de tudo isso Deus me ensina? Primeiro, a gente precisa ter um filtro, entender realmente aquilo que Deus quer, sabe? Existe, claro, a máxima que em qualquer lugar que você estiver, Deus está com você. Em qualquer lugar que você estiver, você vai levar o reino, você vai prosperar como pessoa, como, né, cristão, você vai evangelizar, você vai participar do corpo de Cristo, da igreja, tudo isso. Mas tem uma coisa mais profunda, singular e única ali, que é qual é a vontade de Deus, o que Deus te disse ou não te disse, para que você dê o próximo passo. E muitas vezes Deus fica em silêncio. E a única coisa que nos resta é esperar e permanecer no propósito dele naquele momento, até que sejam muito bem claros os caminhos, desígnios de Deus para você ir para aquele lugar, sabe? Porque sempre é assim, sempre. Mesmo que tem uma luta para que isso ocorra, uma guerra, uma dificuldade, problemas, saúde, tudo, mas no seu coração o Espírito Santo fala, é aí que eu te quero, é aí que eu quero que você esteja. E Deus fala muito disso para mim. Então, o maior aprendizado que eu tiro dessa história, desse testemunho, é que permanecer no propósito de Deus, no que Deus tem falado, abrir os ouvidos, e às vezes Deus não vai te falar, mas quando Ele não te falar nada, Ele está te dizendo algo. Espera, se acalma, porque vem o momento, vem a hora, sabe? E, sabe, Deus coloca no nosso coração essa quietude, essa paz, esse discernimento. Então, o que eu mais tenho aprendido com Deus é ter essa calma e saber escutá-lo. Hoje, a gente mora no Rio Grande do Sul, a 2.000 quilômetros dos nossos familiares, né? Hoje, eu e a Débora aqui. Existe, claro, uma intenção de ir embora, é óbvio, né? Porque tem muita gente que a gente ama lá, pai, mãe, irmã, tem primos, afilhados, amigos, tem muita gente, como a gente ama aqui também, mas o amor de alguns familiares principalmente, mesmo que às vezes você pode até não se dar tão bem com um familiar, mas você ama, e aquilo é importante para você, e existe um propósito de salvação, um propósito de evangelização muito grande. E às vezes a gente se dá um sentimento que a gente poderia estar evangelizando e dando exemplo de cristão para esse pessoal, para esse familiar. E não tá porque você está longe. Acaba passando uma sensação de egoísta. Mas não é isso. E a gente tem todo esse sentimento, é claro. Mas Deus ainda não deu comando para a gente ir para esse lugar. Não sei quando que vai dar, se vai dar, mas o aprendizado é esse. Precisando de esperar Deus, precisamos de entender os propósitos de Deus, sabe? Tem que ter uma direção, um desígnio, um discernimento sobre o que representa aquilo para o reino, qual o objetivo de Deus nessa mudança. Às vezes sem entender, mas você sente pelo Espírito que tem que ir, às vezes com lutas, mas você sabe que tem que ir. Então é um momento na minha vida hoje, é um momento de abrir os ouvidos, abrir os olhos espirituais e buscar aquilo que Deus quer para a nossa vida, sabe? Mesmo que seja difícil para a gente, mas é um momento de escutar o silêncio de Deus. E muitas dessas vezes, né, principalmente essa agora, não tem profeta que fale com você, não tem pastor, não tem revelação, não tem... É um silêncio. E o que resta é a gente ficar mudo, né, também. A gente ficar quieto, escutando, e abrir os ouvidos e fazer aquilo que Deus quer. Deus me falou essa semana sobre isso, sobre o sentimento que Abraão teve ao subir o monte para o sacrifício do seu filho. Imaginando, ele não tinha, eu penso que quando ele saiu, né, do zero, começou a subir, provavelmente ele pensava, Deus está me testando, eu vou subir, Deus. Mas eu sei que um certo ponto você vai, quanto mais estiver próximo, você vai falar, opa, o seu coração faz o que eu peço, então pode voltar. Né? O teu sacrifício foi feito, né, no pensamento, né? Você já estava decidido. Mas essa pessoa, acredito que Abraão não estava decidido ainda. Assim como eu não estou ainda. E a cada vez que você sobe mais essa montanha, cada vez que você sobe mais entra em desespero. No início, o sentimento é,
Deus vai falar para me voltar. Passa mais um pouco. Não, a parte mais difícil da subida é essa. Assim que eu chegar lá em cima, ele vai falar, opa, pode voltar. E você chega. Deus não fala. E aí começa a ficar desesperador. E aí o sentimento é, Deus, tem certeza que tu não vai me falar para voltar? Tá chegando. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. E cada vez mais você pede aquela confiança de que Deus vai dizer para você voltar ou vai dizer para você fazer alguma coisa. Cada vez passa, cada vez mais desespero, cada vez mais a verdade é extraída de você. Quando você chega lá em cima, quando ele foi sacrificar o filho, quando na mente dele ele assumiu verdadeiramente, executou o ato na mente primeiro para depois fazer o sacrifício, Deus disse, opa, peraí, se o sacrifício está ali, troca, pode... Mas ali ele já tinha feito na mente, sabe? Eu acho que Deus espera isso às vezes. Isso pode levar muito tempo, com certeza. Outra coisa, você tem isso. E sobre o evangelismo, esse propósito de evangelizar, existe uma fome que Deus tem colocado no meu coração para, sabe, ir para fora, colocar pessoas nesse nosso círculo cristão. Porque às vezes a gente tem um círculo que é só nosso. Todo mundo de mãos dadas. É lindo, mas tem muita gente fora. E desdar essas mãos para buscar alguém é muito doloroso. Deus tem falado isso comigo desde do encontro com Deus que eu fiz, pelo Templo das Nações, o encontro com Deus do templo. E Deus tem falado, vai buscar, desata as mãos desse círculo que está unido em corpo e vai buscar aqueles que estão de fora para esse círculo. Deus tem me dado muita fome disso, sabe? E aí todas as leituras, todos os devocionais se voltam para isso. E quando a gente está com a mão aqui, a gente mergulha muito em alguns temas e assuntos. E a gente deixa de lado o arroz com feijão, que é o plano de salvação, que são as coisas simples do Novo Testamento. Para a gente fazer isso e buscar essas pessoas, a gente precisa de ir para o simples, que é onde que Deus age. A gente precisa, simples, Pro simples para buscar essas pessoas que estão de fora, colocar elas na roda, que é o grande livro da vida. Isso é o que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos.